Para todos os dias aqui do Band News São Paulo, com respostas aos nossos ouvintes que escrevem as perguntas. É uma coluna onde há muita interação, mesmo gravada. E hoje ao vivo, conversando com a gente. Que bom poder te ver aqui na tela, Manu. E para trazer alguns alertas muito importantes para os nossos ouvintes que têm pets em casa nesse período de festas de fim de ano. Claro que a gente vai começar por hoje, pelo Natal, em que tem muita comida circulando pela casa, né, Manu? Bom dia para você. Bom dia, meninas. Bom dia, gente. Pois é, hoje é aquela coisa, Deus nos acuda, cachorro enlouquecido, com todo aquele, com aquela ceia de Natal, não tem perigo maior, né? É, o que não pode dar de jeito nenhum ali da... Porque não tem jeito. Acaba caindo no chão, sobrando um negocinho, o cachorro é esperto, ele é ligeiro e tal, pega alguma coisa. O que não pode acontecer de jeito nenhum, hein, Manu, dos itens natalinos, né, das comidinhas natalinas? Bom, gente, é quase tudo, né? Mas vamos lá. Chocolate, chocolate terrível, aves, né? Aquela, vou dar o osso da ave, porque a gente precisa lembrar que elas têm os ossos da ave estilhaçam. Então o cachorro, quando ele come, ele corre o risco daquele osso estilhaçar dentro do trato gastrointestinal e perfurar o sistema digestivo. Então, assim, não, de jeito nenhum. Uva é terrível para cachorro. Pães. Mas se eu fosse dizer, elencar, eu diria chocolate, as aves, uva, mais ou menos isso. Uva de jeito nenhum. Agora, essa parte dos ossos, uva, enfim, é veneno. Essa parte dos ossos é difícil, né, Manu? Porque, e aí eu queria também te perguntar sobre essa mudança que teve ao longo do tempo da relação que a gente tem com os pets. E época de Natal, a gente acaba encontrando e recebendo em casa os mais antigos, que tinham o hábito antigamente de cachorro não pode entrar em casa de jeito nenhum, né? Cachorro e de tem dar o osso. E de dar o osso pro cachorro também. É um diálogo que ele é complicado, né, Manu? Mas ele precisa ser, enfim, limites precisam ser estabelecidos. Não, total, é isso aí. É totalmente isso. Os limites têm que ser estabelecidos e você entender que na hora que você está oferecendo um osso, especialmente de ave, você corre um risco muito grande de ter esse problema gastrointestinal. Antigamente, as pessoas davam feijão com arroz para o cachorro, pois né? Então, assim, comia a família, daí o que sobrasse ali, o cachorro comia. E, aos poucos, a gente foi entendendo tudo aquilo que é melhor e que dá uma longevidade para os nossos amigos, né? Então, existem aquelas coisas que não são boas para o cachorro, mas que não vão causar problemas imediatos, e aquelas coisas que vão causar emergências veterinárias. Então, você fala pro tio, pra tia, tia, meu cachorro, ele é diferente, ele já não come aquilo que o cachorro da minha infância comia, não pode. Eu acho que uma boa conversa sempre adianta, né? E a Manu falou de emergências veterinárias, tem aquela máxima de, e aí chega bem no dia 31 de dezembro, meu cachorro inventa de passar mal. O que ele comeu na ceia, então, do dia 25? As sobrinhas da ceia de depois. Então, é muita coisa pra gente prestar atenção nesse dia 24, né, Sheila? E aí, isso tem que incluir também os bichinhos e o que é que eles estão comendo hoje. Gente, mas eu tenho uma imagem de criança que minha tia tinha um labrador e eu me lembro dele enlouquecido. Ele passava por baixo da mesa, abanando o rabo, uma cara de ladrão feliz, assim, e ele estava esperando alguém. Ele ficava bem do lado das crianças, que era quando tudo voava no chão, sabe? E aí depois eu me lembro logo depois do Natal, minha tia com ele na emergência veterinária. Então isso eu tenho muito gravado em mim, sabe?
Tem ouvinte aqui falando sobre o cuidado com o lixo também. Por exemplo, aquelas redinhas que vêm nas aves. E aí a gente descarta. E se não ficar esperto ali, né? No lixo, no que a gente coloca no lixo, eles vão tudo fuçar, né? Tá com cheiro da ave e tal. Se a gente se preocupa com fio dental, você imagina uma redinha, aquela redinha, né, que pode causar inúmeros problemas gastrointestinais. A gente precisa observar muito bem isso, que já não é um problema com os gatos, né? Gato é seletivo, gato é esperto, e ele também não tem o paladar para o doce. Sorte dele, que não vai engordar 15 arrobas nesse Natal. Gente, eu tô aqui chocado com a imagem com a informação do André, que é veterinário, é seu colega, mas ele falou que é veterinário ultrassonografista, e ele diz o seguinte: pós-festas, eu faço diversos exames de pacientes, são os animais de estimação, com pancreatite, corpo estranho, porque a maior parte é de comida, carnes, etc. Alguns ficam internados, outros não sobrevivem, ele está dizendo, e ele nem consegue viajar nessa época do ano de tanto trabalho que tem, exatamente por isso. Tá vendo? Então, como não é bobagem, um alerta super importante esse aqui. Não é, gente. Manu, outro alerta importante diz respeito a animal de estimação como presente de Natal. Hoje à noite é quando as crianças recebem os seus presentes. E a gente sabe, esse é um assunto muito delicado que precisa ter um combinado em família. Fala pra gente, né? Se alguém vai dar um presente de Natal, que é um animal de estimação, ou se uma família ganhou ou vai ganhar, se já sabe, como é que funciona a lógica do animal de estimação como presente de Natal? Primeira coisa, não existe surpresa. Não pode existir surpresa, né? Surpresa só se for para criança. Ela pedia para os pais, e aí tudo bem, pode ser surpresa para ela. Mas não pode ser surpresa para os pais dessa criança, para quem for lidar com esse cão. Primeira coisa, você tem uma disponibilidade financeira, o fato de que seu cachorro vai precisar de veterinário, vai precisar de acompanhamento, vai tomar vacinas, vermifugar, comida específica para cães. Você tem tempo para esse animal, né? Alguém vai ficar em casa, você tem um esquema, quando todos vão sair para trabalhar, as crianças vão para a escola, onde vai ficar esse cachorro? Né? Vai ficar sozinho dentro de casa? Muito provavelmente ele vai desenvolver uma ansiedade, né? E vai começar a destruir sua casa. Você tem disponibilidade afetiva? Você sabe que quando ele chegar, ele vai fazer cocô em tudo quanto é lugar, ele vai destruir provavelmente seu tapete mais incrível, ele vai comer seu sapato, e isso faz parte, né, do processo de crescimento do cão e de amadurecimento. Você tem amor para dar, você está disposto a cuidar dele na velhice. Existem muitas checklists, perguntas que você precisa fazer para a pessoa que vai receber de presente, e que, ao menos que ela diga, sim, eu me comprometo 100%, não dá para dar um animal de estimação de presente. Não pode, não dá, entendeu? Abandono é crime. Então a gente tem que pensar e conversar, e tem que ser uma coisa muito planejada, sabe? A única pessoa surpresa na sala quando o bicho entrar é a criança em questão. Boa. E quando ela falou do abandono, é que depois de festas de fim de ano, o que cresce muito também, infelizmente, é o abandono animal. Pessoas que ganharam animais e aí descartam. Olha que tristeza, né? Vocês sabem que no Natal e no Réveillon aumenta muito o abandono em estradas. A pessoa leva o cachorro até a estrada, abre a porta e fala, vai! Olha isso, olha, gente, é capaz de fazer isso, né? Porque você está condenando ele ao atropelamento, entendeu? Nossa, aumentam e muito, gente. Nossa. É um absurdo. Manu, eu já não consigo imaginar uma pessoa que faça um negócio desse. Eu vou viajar nesse fim de ano e o meu cachorro, ele sempre tem a companhia da minha mãe,
né, nesse período de festas. Quais recomendações eu devo passar para ela para sair, para que eu fique tranquila, para que ela fique tranquila também, porque ela super se preocupa em cuidar bem do Bronx, né? O que é que ela tem que, a que ela tem que estar atenta? O que eu falo para ela, vamos ver se tem algum sentido. Falo para ela tentar manter a rotina dele, ele tem que sair para andar todo dia, né, um pouquinho. Passo ali certinho as quantidades de comida, né, e os horários da comida, levo a ração para ela. O que mais que a gente tem que levar de orientação e recomendação para quem vai ficar com os nossos bichinhos durante as viagens? Eu acho que primeiro é se atentar ao calor, né? A gente sabe que essa época do ano é uma época muito, muito quente e a gente precisa cuidar durante esses passeios, né? Que a gente não exponha os nossos cães em horários muito quentes. Lembrando que eles são horizontais, né? A gente é vertical e a gente anda muito longe do asfalto. Os cães andam com a barriga assim, a poucos centímetros do asfalto, e isso pode causar um hiperaquecimento. O Bronx é braquicefálico, né? Carla, então a gente tem que cuidar muito com isso, com a troca de calor e as patinhas. A gente não deixe seu cachorro preso dentro do carro, nem que você vá 10 minutinhos no supermercado, dentro do carro fica 50 graus, então tem que tomar muito cuidado. E aí dentro de casa eu diria fuga, se for casa. Quando o nosso animal de estimação ele está em outro lugar, que ele não está muito acostumado, a gente precisa cuidar muito com isso, né? Que o cão, às vezes, ele vai querer, numa tentativa de voltar para casa, ele pode fugir, ele pode se desesperar. Então, que a pessoa que fique com o nosso cão sempre tenha em mente que precisa pôr todo um aparato anti-fuga e cuidar com cães que têm medo de fogos de artifício no final do ano, né? Exatamente. Ô Manu, e eu queria saber, por exemplo, quando eu não puder, eu quero levar a minha mãe para viajar comigo algum dia e o Bronx vai ter que ficar em algum lugar. Como é que eu faço para escolher esse lugar? O que é que eu tenho que né? Isso. O que é que eu tenho que observar para escolher o melhor hotelzinho? E vale a pena fazer um período de adaptação prévia, tipo deixar ele dormindo 1-2 dias antes da viagem propriamente dita? Não, essa é uma pergunta maravilhosa e ela precisa de planejamento, né? Ou seja, eu vou viajar em dezembro, eu vou viajar em janeiro, eu já preciso começar a planejar muito antes. Por quê? Primeiro, eu sempre falo, você tem alguma recomendação? Algum amigo deixou um pet lá? Teve boas referências, né? Segundo, você tem que ir até o lugar e observar os cães que estão lá. Como é que a atitude deles? Eles estão felizes? Eles estão separados por estatura de cães, por tamanhos de cães? Eles estão sendo estimulados? Tem alguém que cuida? É limpo? Não é limpo? Onde esses cães vão dormir? Existe monitoramento por câmeras? À noite eu consigo... Tem alguém que vá ficar lá ou vá monitorar por câmeras, né? Eu acho que precisa muito de uma visita e vale muito uma adaptação do cão. Você levá-lo aos poucos para que ele se acostume com quem vai ficar cuidando dele, acostume com a galera da bagunça, né? Acostume com o lugar, com o cheiro, para que não seja uma coisa absolutamente nova para o cão. Porque isso é estresse total, é aquela coisa de, meu Deus, o que foi? Eu fui abandonado? Eu tô num lugar seguro? Não tô? Então eu acho que vale super essa coisa de ir levando o cão para que ele possa se acostumar no lugar onde ele vai ficar. E para aquelas pessoas que decidem levar o cachorro junto na viagem, uma viagem de carro. A de avião tem toda uma complexidade adicional. De carro, por exemplo, eu já viajei com os meus, que são super caseiros. Eu me arrependi, porque eles foram passando mal no carro, enfim, não foi legal. Eles estranharam muito o lugar para onde foram, não se deram bem. Quais as recomendações para quem decide levar o cachorro na viagem, Manu? Pois primeiro a gente começa com a viagem de carro, né?
Quer dizer, no carro você precisa pôr o cinto de segurança adequado, específico para pets. Segundo, pôr uma temperatura gostosa e amena, não é aquele mega calor, né, dentro do carro, nem para a gente, nem para os cães. Saber se seu cão enjoa dentro do carro, e um dos sinais mais evidentes é a hipersalivação, o cachorro que salivação excessiva é sinal de enjoo. Então a gente precisa entender previamente se nosso cão tem esse enjoo, né? E aí a gente conversar com o veterinário para que ele possa dar medicação. Chegou no lugar. E parar sempre para ir ao banheiro, a cada 1 hora, 2 horas, parar, para o cachorro dar uma volta, fazer xixi, fazer cocô, né? E chegar. No lugar, é isso, né, Sheila? O cachorro estranha, porque cachorro gosta muito de rotina, ele tá num lugar novo, ele tá cheiros diferentes, lugares, o dono quer que ele faça xixi no lugar certo. Gente, ele chegou, é muita novidade, né? Então, muitos cães realmente não se adaptam. E aí fica aquele estresse, porque o cachorro fica correndo, ele fica evidentemente estressado. Eu acho legal quando a gente conhece o indivíduo. Quem é o nosso cachorro, né? E a gente consegue planejar o melhor para ele. O que é melhor para ele pode não ser para outro cachorro. Tem cachorro que vai viajar e que, tipo, nascia aqui. E ele tá muito ligado, conectado ao dono, e ele tá bem. Tem outros cachorros que não ficam bem. Então a gente precisa entender quem é o nosso cachorro, para que a gente possa fazer o que tem de melhor para eles, né? Se o seu cachorro foi viajar uma vez, não é legal para ele, não adianta, não vai ser legal da outra vez, entendeu? A menos que você mude e vá morar nesse novo lugar. Você quer pior desafio? É pôr um gato numa viagem, que é pior ainda que um cachorro, entendeu? Tem ouvinte aqui perguntando, e os gatos nessa história toda, né? Verdade. Gato, você vai levar em viagem, como que você evita a fuga? É um estresse absoluto. Gato é muito territorialista, né? Então ele tá muito tranquilo naquilo que ele conhece, naquele ambiente que é dele. Você vai tirar ele desse ambiente, vai colocar vai ser umas férias bem puxadas, tanto para o tutor quanto para o gato, né? Então eu acho que se eu pudesse sugerir, vamos deixar os gatos em casa, cat sitter, parentes, alguma coisa do tipo, para que a gente possa mantê-los tranquilos em casa. Para você conseguir aproveitar a sua viagem também, né? Isso. Porque é estresse para todo lado, como disse a Manu. Bom, a gente tem que necessariamente abordar a questão dos fogos, né? A Manu até falou de cachorro que tem muito medo de... Isso acontece com gato também? Gato fica assustado com fogos de artifício, Manu? Alguns sim, alguns ficam. E tem outros animais, né? Outros pets, então aves, que você vê muito aflitas. Porque perceba, é um som que é imprevisível, que não está conectado a nada que ele possa, que ele tem no dia a dia dele. E isso gera, no mundo animal, isso gera aquele sentido de eu tô em alerta, preparado para fuga ou luta. É o estresse puro, né? Então, o que eu faço diante desse estímulo sonoro que, muitas vezes, para os cães, por exemplo, para os gatos, até machuca a audição, né? Machuca de tão alto que é. E alguns cães, eles acabam se machucando muito, porque eles vão tentar entrar em lugares muito pequenos para tentar um mínimo controle de onde eles estão. E aí acaba tendo um acidente, existem fugas, né? Cães que ficam presos em cerca. Então eu acho que na hora que você vai sair de casa e seu cachorro tem muito medo de fogos, é montar um bunker à prova de machucados, de fuga. Vale muito aquele algodão no ouvido para que possa abafar. Liga uma televisão, um som para tentar diminuir e abafar o som que vem do lado de fora, né? E manter um ambiente seguro, né? É olhar, mas olhar como um cão olharia. Onde eles gostam de se enfiar é isso, em lugares muito pequenos, para que eles possam controlar todo o 360 do próprio corpo. Então você tem que olhar
e fazer uma minicela e colocar coisas confortáveis. A caminha, que ele está acostumado com o cheiro dele, né? Colocar, de repente, um estímulo olfativo, de colocar aqueles petiscos colocados naqueles brinquedinhos que faça com que ele comece a farejar. Então, você coloca estímulos que pode ser que vá entretê-los. Tem cães que ficam tão desesperados que é o caso de conversar com um veterinário e ver qual é talvez uma medicação adequada para isso. Né? Antes de chegar na medicação, o Donato, ele mandou a sugestão de chumaço de algodão no ouvido. Ajuda mesmo, Manu? Do cachorro, tá, gente? Sim, é o que eu falei. É o que eu falei, a gente põe o chumaço de algodão e coloca uma televisãozinha, sabe? Coloca, porque ela acaba abafando o som que vem de fora. Claro que não zera esse barulho, mas vai diminuir, vai melhorar sim. Super funciona. E aí chegou uma outra mensagem, não anotei o nome, mas é de tosa no verão. Tem um cachorro, acho que é um Shih Tzu, e essa nossa ouvinte estava perguntando se é o caso de fazer a tosa total por causa do calorão. O que eu já ouvi a Manu falando que tosar, tirar todos os pelos, talvez não seja uma alternativa tão boa assim para lidar com o verão. E aí, Manu? Pois é isso, menina, sabe? A gente sempre imagina, né? A gente sempre imagina que vai ser um alívio para os cães, né? O problema é o seguinte: você tem uma proteção tanto para o inverno, os pelos fazem uma proteção térmica tanto para o inverno quanto para o verão. Você fazer uma tosa leve, ok. Você fazer uma tosa total, você está expondo a pele do cachorro. Né? E até porque cachorro vai suar e ele vai perder calor de outra maneira. Não é pela pele, ele vai perder calor pelos coxins nas patinhas e pela respiração ofegante, que é através da convecção. Então, não é uma boa ideia.